acadêmica. Nós estamos aqui para conversar sobre a CPA. O que significa isso? E eu trouxe para essa conversa o professor Rodrigo, que é o nosso diretor, o Genilson, que é o nosso gestor de pessoas e também coordenador da CPA, e eu, professora Maria Aparecida, coordenadora do curso de Administração EAD. Então vamos lá, comunidade acadêmica, vamos entender isso? Professor Rodrigo, o que significa essa sigla CPA? Olá, professora Cida, Genilson, prazer estar aqui com vocês. De fato, a CPA se tornou um dos principais instrumentos capazes de qualificar uma instituição de ensino superior. A CPA é uma sigla para a Comissão Própria de Avaliação. Por isso nós costumamos dizer que a CPA ela constitui-se de um processo autoavaliativo. Não é uma criação nossa, a CPA é um instrumento regulatório do próprio Ministério da Educação, o MEC, por meio dos SINAIS, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Portanto, todas as IES, não importa qual a sua tipologia, uma grande universidade, um centro universitário ou uma faculdade isolada, como é o nosso caso, todos nós precisamos ter a comissão própria de avaliação institucionalizada. E, sem dúvidas, tem sido altamente significativo o trabalho da comissão própria de avaliação em função do aprimoramento do processo de ensinar e aprender, levando em consideração, sobretudo, as demandas de todos os envolvidos com essa comissão que nós vamos tratar e apresentar hoje para vocês, comunidade acadêmica, sociedade envolvida e todos aqueles que, porventura, queiram saber um pouco mais sobre a missão, o objetivo e o propósito, por assim dizer, da comissão própria de avaliação. Entendendo que ela tem um propósito, um objetivo, Genilson, coordenador da CPA aqui na Faculdade Novo Oeste, qual o objetivo da CPA? Então, professora, a ideia é realmente a gente ter, né, uma comissão, né, composta aí por alguns membros muito importantes que podem trazer informações importantes e trazer sempre melhorias, oportunidade de melhoria ou até mudança mesmo, né? Então, a ideia é compreender o que está acontecendo, compreender tanto a parte pedagógica, infraestrutura, né, como é que os professores, né, ou como é que a gente atende, né, o nosso aluno, como é que o estudante ele tá aprendendo, como é que está sendo o desenvolvimento do curso, né, e trazer então com essas informações, né, trazer propostas de ações, propostas de melhoria, né, trazer práticas que possam sim, estar sempre atualizando para o melhor possível, né, seja para direcioná-lo para o mercado de trabalho de uma forma adequada, né, seja para ele poder estar bem dentro da sala de aula, seja, enfim, né, tudo que possa trazer melhoria no ensino, né, e ele se sinta, então, cada vez mais preparado, né, para o mercado de trabalho dentro daquilo que ele está se formando, né, dentro do curso que ele está se formando. Então, a CPA ela vai fazer uma avaliação contínua da faculdade, trabalhar melhorias nesse processo de avaliação. E como que ocorre isso? Vai lá, avalia, a CPA tem uma comissão representativa ali de pessoas da comunidade acadêmica, tem alguém de fora da comunidade acadêmica que faz parte. Como é que se dá esse processo e qual é o tempo que se dá? A continuidade de 6 em 6 meses, faz esse processo avaliativo anualmente e como a gente devolve essas informações para essa comunidade que anseia por mudanças constantes, porque a gente sabe que hoje a qualidade, você que é um gestor de qualidade, sabe a importância de sempre avaliar para sempre melhorar, né? Então, né, professor Rodrigo, a CPA ela tem um foco nesse sentido, de melhoria, né? Então, como que se dá essa relação? Bom, primeiro que é importante que todos os envolvidos estejam realmente presentes, por isso que a CPA propõe, né, segundo a legislação, que realmente esteja o quê? Representante do corpo discente, do corpo docente, do corpo técnico administrativo, né? Alguém da sociedade também para representar, e aí alguém, no caso, né, nessa gestão sou eu como coordenador da CPA, e que assim, de forma que esse composto,
né, se reúna com frequência, planeje, né, aquilo que vai avaliar, como vai ser avaliado, quais as melhores formas, melhores canais de realmente chegar ao nosso público, vamos dizer assim, né? Seja ele o estudante, seja ele a comunidade, seja ele o corpo técnico, né? Nós precisamos compreender qual que é a melhor forma para que realmente assim seja uma comissão, né? Seja uma avaliação efetiva. Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Então, estamos numa organização onde as pessoas estão totalmente aderentes à tecnologia. Então, nada melhor do que a gente utilizar disso, né? Sejam elas redes sociais, nossos sites, sejam elas, né, a própria sala de aula, né, ou os espaços, né, da instituição para coletar essa avaliação. Né? Então, realmente precisa ser pensando naquelas pessoas que são impactadas. Então, olho para essas pessoas, olho para esse perfil, né? Criamos um questionário, né, que possa realmente compor tudo aquilo que esses impactados possam, então, contribuir com as suas avaliações. Existe um espaço muito importante, né, que é avaliar, deixar um campo aberto, e a pessoa poder, de forma anônima, inclusive, dizer o que ela pensa, né, de cada item. Estou falando da coordenação, estou falando do docente, eu estou falando da infraestrutura, estou falando de atendimento. Então, assim, ela possa falar de forma franca, né, e transparente. E aí, a partir daí, a gente tem esses dados, né, tem essa coleta de dados. Então, agora precisamos entender, né? Por isso é importante que todos esses membros estejam envolvidos para que a gente possa interpretar os dados de forma assim que traduza mesmo a ações concretas, né, como é o caso. Então, os alunos às vezes propõem uma melhoria de biblioteca, por exemplo, né, professor? O aluno propôs, ele falou que sente necessidade de alguma infraestrutura melhor, ou então de uma biblioteca virtual, porque hoje a gente precisa disso. Então, assim, vamos estudar isso, vamos apresentar isso para a instituição, né, e a instituição avalia, né, os impactos, né, sejam eles de infraestrutura e tudo que tem que ser feito, processos e tudo mais, e devolve isso para esses envolvidos, que no caso os estudantes. Então é importante que essa comissão seja centrada em compreender as necessidades de fato, entender como a instituição pode então trazer essa melhoria, né? Porque a gente precisa de tempo, a gente precisa de investimento e a gente precisa atender aqueles que estão dizendo as suas necessidades, né? Então, em conjunto com isso, né, em conjunto com todos esses envolvidos, então trazer ações, né, trazer realmente um plano de ação que tenha um cronograma, que tenha, né, falar, mas vamos fazer então uma melhoria então, do sistema de biblioteca, vamos supor, né, vamos supor que esse foi aí um item. Então, quando que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? E como que a gente divulga para os envolvidos, para os estudantes, né, quando estará disponível? Então, é importante esse cronograma, né, a gente trabalhar, né, cada passo do nosso plano de ação, né, e aí devolver isso para eles. E aí, professor, você falou sobre o período, né? A gente procura, né, semestralmente, né, aliás, isso é necessidade, né? A gente precisa fazer a cada semestre, pelo menos, né? E não só assim, às vezes na sala de aula o aluno pode perguntar para o coordenador de curso, pode procurar a gente, inclusive, da comissão, e propor alguma coisa, né? Já demandar alguma coisa. E aí a gente, claro, transmite isso para os responsáveis da instituição, para que realmente isso aconteça de uma forma eficiente, né? Então, pelo menos semestralmente, a gente precisa fazer essa avaliação, né? E recebe esses dados, seja ele da sociedade, seja ele do corpo técnico, né? E seja ele do docente, do discente, do corpo discente. E aí a gente avalia isso de forma minimamente semestral, né? É importante que a gente, a cada demanda ou proativamente, né? A cada necessidade a gente possa se reunir e definir um plano para aquilo. De repente surgir uma demanda nova, né? É um processo de melhoria contínua, Sim, né? Sim. E foi importante, professora Cida, o Genilson tocar nesse assunto, né? E a sua pergunta é muito pertinente, porque eu acho que a comunidade acadêmica, né? E todos os envolvidos com uma instituição de ensino superior, como a sociedade civil também, né? Devem ter percebido que a CPA, ela, de certa forma, torna-se os olhos do MEC dentro de uma instituição de ensino superior. E ela é quem dialoga diretamente com as instâncias diretivas da faculdade. Ou seja, é a CPA que coleta, né, em todo o processo acadêmico,
as necessidades e demandas não só dos acadêmicos, mas do corpo técnico, Verdade. do corpo docente, da sociedade civil impactada, porque inclusive no próprio site da Faculdade Novo Oeste há um link permanente para que a sociedade civil esteja avaliando o fazer da Faculdade Novo Oeste, impactando socialmente, né, o seu meio. Claro, Comunidade né? local, né? Exato. Nós somos hoje uma instituição nacional, temos muitos cursos já, inclusive, né, na modalidade EAD e remoto ao vivo, mas nós temos um compromisso também local. Então é muito importante entendermos a CPA como os olhos do MEC e, claro, né, a principal instância de autoavaliação institucional. Se alguma direção quer saber alguma coisa sobre a sua instituição, nós precisamos recorrer à comissão própria de avaliação. E nós fazemos isso tanto do ponto de vista informal, falando, conversando com o coordenador e toda a comissão, como formal, recepcionando os relatórios conclusivos e identificando onde nós precisamos inevitavelmente melhorar. Até porque o Genilson, que é da área da qualidade, sabe, a qualidade é extremamente subjetiva. Ela depende muito da perspectiva daquele que usufrui do ambiente, do serviço, do produto. Portanto, é um processo contínuo, ininterrupto e precisa ser permanente, até que nós alcancemos, claro, né, não o estado da arte de uma instituição de ensino superior, porque isso é extremamente complexo do ponto de vista da perspectiva dos envolvidos, mas que nós tenhamos uma instituição altamente valorosa e que cumpra com a sua missão, com a sua visão enquanto instituição de ensino superior e, sobretudo, que ela consiga manifestar todos os seus valores que estão elencados nos seus documentos oficiais, que não bastam, né, estarem ali, mas que precisam necessariamente se manifestarem por meio daquilo que nós somos. Na realidade, exatamente, né? exatamente. Professor Rodrigo, em parte o senhor já respondeu o que eu vou te perguntar, mas assim, eu gostaria que enfatizasse para a comunidade acadêmica, porque às vezes as pessoas pensam que ocorre um distanciamento da direção da comunidade, do alunado, do docente. Como a Novo Oeste, a direção Novo Oeste, agora eu pergunto a diretoria Novo Oeste que você representa aqui, professor, como é que vocês veem esse processo de avaliação, o retorno? Porque às vezes você fala assim, nossa, mas a comunidade quer umas coisas, a gente se surpreende Sim. com a demanda, Sim. principalmente dos jovens, de um Exato. modo geral. Então, qual é a visão de vocês, né, da diretoria da Faculdade Novo Oeste frente a essas mudanças que os jovens demandam? Porque a gente sabe que hoje a mudança está sendo muito rápida e os jovens nos demandam, né? Exatamente. Professora Cida, excelente pergunta. E eu quero respondê-la sobre duas variáveis. A primeira, nós enquanto instituição, nós queremos muito ouvir todos os envolvidos com a faculdade propriamente dita. Porque a faculdade existe para servir. E servir no sentido de formar cidadãos completos do ponto de vista, inclusive, das suas virtudes e cabedal técnico teórico, porque isso é indispensável, mas também temos um compromisso social que nós queremos contribuir com o processo de desenvolvimento, seja ele ambiental, econômico, estratégico financeiro, não importa. Nós queremos contribuir. Então, sempre que nós recebemos alguma coisa, alguma informação, alguma demanda da nossa comunidade interna ou externa, nós temos o zelo de se debruçar sobre isso, analisar sob a perspectiva do que nós nos propomos enquanto instituição de ensino superior e se isso está aderente, é congruente com o que nós entendemos, nós queremos muito fazer com que isso aconteça. Agora tem um detalhe, professora Cida, que é muito importante, o Genilson sabe do que eu vou falar. É muito difícil fazer com que a comunidade externa responda aos nossos instrumentos de pesquisa. A externa, mais difícil ainda. Então, há um distanciamento bastante significativo
entre aquilo que a instituição de ensino superior, em especial a Novo Oeste, gostaria de receber como feedback, para, evidentemente, daquilo que nós gostaríamos de executar. É aquela máxima, se nós não sabemos do que você precisa, dificilmente nós conseguiremos entregar e alcançar as suas expectativas. Então, o processo avaliativo contínuo, ele demanda, né, essa ética profissional, essa ética acadêmica e a ética institucional. O que eu estou querendo dizer na verdade? Nós precisamos construir uma instituição de ensino superior juntos, de forma colaborativa, co-criativa e tendo essas expectativas muito bem alinhadas. Só iremos saber disso se o nosso aluno, se o nosso professor, se o nosso técnico administrativo e se a nossa comunidade local envolvida responder ao nosso chamamento para se tornar parte efetiva do processo. Então, a gente quer muito receber as demandas para que nós consigamos atendê-las, haja vista foi para isso que fomos criados. Sim. Eu queria aproveitar essa fala, porque, assim, muito já se foi feito, já inclusive por questão da devolutiva da avaliação, Exatamente. né? Então, assim, muito de infraestrutura, muito da parte pedagógica, inclusive, corpo de corpo docente, né? Então, assim, existem, porque realmente, às vezes, nós não sabemos exatamente aonde podemos estar pecando, Exato. ou aonde a necessidade é diferente daquela que a gente imaginou, Sim. né? E então, muito já se foi feito, já ouvindo, né, a avaliação, lendo, percebendo as demandas que já existiam, né? Então, por isso que é muito mesmo essencial, é importante demais para a gente, para que a gente consiga implementar Exato. um processo de estar sempre melhorando, é saber qual que é, né, o desejo de melhoria, né? Então, muito já se foi feito. Exatamente. Né? E muito dá para se fazer, inclusive, Com né? certeza. É o nosso ensejo. Continuar desenvolvendo a instituição, né, diante do nosso cenário social, que cada vez se complexifica, né, cada vez mais difícil de lidar, mas as instituições de ensino, extensão, pesquisa, elas estão aí exatamente para estabelecer esse enfrentamento. É uma sociedade que vai se complexificando e nós vamos criando os meios necessários para responder essas demandas sociais, econômicas, ambientais e por aí afora, né, professora Cida? Sim, e por isso que eu digo, você acadêmico, você comunidade externa, você docente, o pessoal administrativo da Faculdade Novo Oeste, o que está ali no entorno da faculdade, nos ajude, se comprometa conosco, com todos nós, Exato. respondendo ao questionário. E tem um item no questionário que é livre para que você possa expor todo o seu pensar, as suas necessidades. Você vai ser levado em conta, porque às vezes as pessoas pensam que não se escuta. Exato. A gente escuta, mas você precisa gritar para a gente poder escutar. Né? Você acha que a gente não escuta, Genilson? A gente escuta, não escuta? Tenho certeza. Aliás, professora, a minha vinda para a comissão foi alinhar tudo que a gente precisa, né, de infraestrutura, né, na parte educacional com a parte de processos da organização. Exatamente. Né? Então, como gestor de processos dentro da instituição, né, a ideia é que a gente traduza tudo isso também internamente, né? Não só uma coisa isolada, um fato isolado, mas que ele realmente faça parte da nossa rotina. Exatamente. Então, a ideia foi justamente ouvir, né, e traduzi-la de fato na nossa realidade. Isso. Institucionalmente falando, até para eu já encerrar, viu, professora Cida? Eu já estava pensando A comissão nisso. própria de avaliação, ela é, sem sombras de dúvidas, a principal instância dentro de uma faculdade. Se você não tem uma comissão própria de avaliação, não se sabe sequer para onde você precisa ir. São os dados que nós colhemos ali, que inclusive devem fomentar o planejamento estratégico institucional. É verdade. Porque nós temos que responder à expectativa de alguém, em detrimento de simplesmente querer nos tornar o que nós hipoteticamente achamos que deveríamos ser. Sim. Nós precisamos crescer respondendo às demandas da sociedade e, claro, gerando novas demandas, aquelas que nós entendermos que são valorosas e valem a pena do ponto de vista institucional.
Genilson, gostaria de falar alguma coisa a mais? Eu só gostaria realmente de fazer o apelo, né, que realmente as pessoas, né, comunidade, né, acadêmicos, né, e aí todos as pessoas do corpo técnico, né, sempre estejam presentes nas avaliações. Para a gente vai ser muito importante. E aqui eu finalizo deixando um recado. A gente conta com você, tá? Vem participar com a gente do nosso processo da CPA por meio do instrumento de avaliação, tá ok?